Olá, sétimo ano, tudo bem? Professor Rodrigo Gomes, para a nossa aula número 4 de Estudos Amazônicos. Vamos dar início à nossa revisão, tá? Revisar tudo que nós falamos, qual a importância do nativo, do indígena para a colonização. Vamos falar dos regimentos da missão, das missões, vamos falar do Diretório dos Índios, né? Quais medidas tomadas por Portugal para pegar o indígena, para trabalhar esse indígena, para utilizar a mão de obra dele. Vamos falar também qual a importância do conflito entre os jesuítas e os colonos e que influências isso deram aos indígenas. Então vamos lá para a nossa revisão. Peguei alguns slides das aulas passadas e a gente vai comentar, tá? Vai ser uma aula rápida, uma aula tranquila, mais uma aula que vai tirar muito das dúvidas de vocês. Vamos lá. A gente tem aqui o controle dos jesuítas, né? Durante os séculos 17 e 18, os aldeamentos foram controlados pelos missionários. A gente fala muito dos jesuítas, mas vieram outros missionários para cá, os carmelitas, né? Vieram os barnabitas, vieram os jesuítas, tá? Então vieram outros. E esses que vieram, os jesuítas principalmente, se destacaram por influenciar, por aldear os nativos, tá? Com o objetivo de quê? De catequizar, com o objetivo de quê? De converter o indígena, tá? E principalmente também ensinar a língua portuguesa para eles. Afinal de contas, eles precisavam saber, precisavam se comunicar para poderem ser e explorar, né? Ser explorados e os jesuítas explorados, tá? Então, principalmente os jesuítas que vieram para cá. Nesse período, os colonos reclamavam da escassez de mão de obra, culpando os jesuítas por monopolizarem a mão de obra indígena. Por outro lado, os jesuítas acusavam os colonos de escravizarem e maltratarem os indígenas, tá? E aí, essa discussão chegou até a coroa portuguesa. E a coroa portuguesa tomou medidas, né? A coroa portuguesa vai ficar nesse momento aí contra os jesuítas e vai mandar os jesuítas embora. Mas essas indas e vindas, os jesuítas vão acabar voltando e tomando de novo o controle dessa situação. Diante de tantos conflitos, os colonos se sentiam prejudicados com a falta de mão de obra. Por isso, revoltaram-se contra os jesuítas e os expulsaram de São Luís. E os colonos de Belém também se revoltaram com eles e tomaram a mesma medida que os colonos de São Luís, né? E expulsaram no mesmo ano os jesuítas daqui de Belém. Mas aí os jesuítas vão voltar, porque os jesuítas tinham controle, tinham a manha, vamos dizer assim, de como conversar com os nativos, de como convertê-los, né, ensinar também a língua portuguesa. Então, eles vão voltar, eles eram necessários. Foram expulsos, mas não totalmente. Ainda assim, existiam alguns ali, mas que só tinham o trabalho de ensinar a língua portuguesa. E aí a gente percebe nesses dois slides a importância do indígena, né? E os jesuítas e os colonos sempre, vamos dizer assim, utilizando a mão de obra, explorando o nativo, tá? Em busca de quê? Em busca das drogas do sertão, em busca das especiarias tão cobiçadas que os nativos sabiam onde estavam, que os nativos que conheciam a região, né? A gente sempre vem repetindo isso desde o sexto ano. Eram os nativos que eram explorados, eram os nativos que iam em busca, né? Que eram a mão de obra mesmo desse povo que veio colonizar. E aí tem o regimento das missões. Nos regimentos, alguns pontos são importantes. Devolviam às ordens religiosas o controle sobre a mão de obra indígena, e aí a gente está vendo o retorno, né? O retorno dos religiosos, principalmente dos jesuítas que aldeavam os indígenas.
Tem aí os jesuítas voltaram a ser responsáveis pela organização e administração dos aldeamentos. Aldeamentos eram os locais onde colocavam os nativos ali para ensinar, para catequizar, tá? E também utilizar mão de obra. Os colonos foram proibidos de morar nos aldeamentos. Isso vai gerar de novo conflito entre os missionários e os colonos. Os indígenas descidos, quando a gente usa isso, ele é tirado da floresta e levado para o aldeamento. Ah, mas ele podia ir por vontade própria? Podia. Ah, ele podia ir por alguma guerra justa? Podia. Né? Se uma tribo brigar com outra e fizer prisioneiros, é uma guerra justa. Se o colono se sentir ameaçado contra uma tribo indígena, é uma guerra justa na visão dos colonos, dos jesuítas. Tá? Então, é tirar o indígena dali da floresta e levar para os aldeamentos. O indígena descido deveria passar pelo menos 2 anos nos aldeamentos, antes de serem distribuídos. E aí, só que nesse regimento das missões, eles têm alguns direitos e deveres. Tá? Eles ficavam proibidos, os jesuítas, os colonos, de forçar um indígena a acompanhar um descimento, caso não fosse sua vontade. Se ele não quisesse ir, né, ele não ia. Mas será se isso não acontecia? Se o colono, se o jesuíta vai lá buscar os indígenas e ele disse, não, eu não quero ir. Mas não ia ficar por isso mesmo, né? Então, eles sim, muitos iam, tá, pro aldeamento. O indígena aldeado teria liberdade, e essa liberdade concedida significava que eles não poderiam ser escravizados e também não podiam fazer o que quisessem. Então, não era uma liberdade que nós conhecemos hoje, né? O sentido da palavra liberdade. Eles tinham direito à propriedade e o seu trabalho seria remunerado. Mas para o que o índio ia fazer com dinheiro? Remunerado de que forma? A gente pensa logo em dinheiro. Mas podia ser de outras formas, podia ser de terra, podia ser de sementes, outras coisas, né? Mas isso muito não serve, porque a natureza oferece tudo, tá? E aí a gente tem ali o Tratado de Madrid, que ele foi assinado pelos reis de Portugal e Espanha, definindo as novas fronteiras, tá? Entre portugueses e espanhóis na América. Só que tem um detalhe. Isso aí, o Tratado de Madrid, vai fazer com que surja um novo traçado nessa fronteira, que surja que a Amazônia brasileira vai ser traçada a partir desse momento. Tá? Ah, então a parte da Amazônia é da Espanha. Só que já havia portugueses entrando ali explorando. Esses portugueses explorando ali já significava, segundo o Tratado de Madrid, posse à terra de Portugal. Só que Portugal teve uma ideia de querer mais assim, vamos dizer, querer mais a terra, mais a Amazônia. E aí começou a dar título de cidadão aos indígenas que moravam na floresta. Então todo indígena era cidadão, era convertido a cidadão português. E aí o que ele vai fazer? Vai tirar o poder Portugal da mão dos jesuítas, o total poder, mas vai começar a assumir o controle de tudo. Portugal começa a assumir o controle de tudo. E aí vem o Diretório dos Índios, que foi uma lei colonial que concedia liberdade aos indígenas e previa que eles vivessem em espaços administrados por sua própria liderança. Se ele tem uma tribo, ele vive ali naquela tribo. Mas com detalhe. Ah, porque eles queriam ajudar os indígenas? Não, porque eles queriam transformar aquele indígena em portugueses, cidadãos. Por quê? Porque, sendo cidadão português, a terra vai ser deles. A partir desse momento, eles deveriam obedecer ao monarca. Eles se tornariam súditos, né, bajuladores do rei. A partir do diretório, os indígenas foram considerados cidadãos portugueses com o mesmo direito dos colonos, sendo donos de terra, empregados remunerados e se inserir na hierarquia militar.
Tá? Em nenhum momento foi perguntado para o indígena se ele queria. E as consequências disso? Os aldeamentos foram transformados em vilas e lugares administrativos ou não, administrados ou não por indígenas. O diretório não resolveu o problema da mão de obra na Amazônia, que vai gerar mais conflitos. O diretório ajudou na formação das fronteiras do que hoje chamamos de Amazônia brasileira e melhorar as relações sociais. E também teve casamentos de indígena com colonos, e aí começa a se formar o que nós chamamos hoje de miscigenação do povo brasileiro, tá? Da mistura de raças do povo brasileiro. E é isso. Nossa revisão saiu em torno do regimento das missões, da utilidade da mão de obra indígena, do diretório dos índios, né? E aí a gente vem para a questão número 5, a última questão de estudos amazônicos da nossa atividade avaliativa. Essa atividade avaliativa é uma parte da prova de vocês, então é muito importante. Eu vou ainda, semana que vem, já marcar a data da entrega para vocês. E a quinta questão diz assim: faça um resumo da importância da mão de obra indígena para a colonização. E aí você lê todos esses textos que nós vimos, esse resumo aí, e aí pega o livro e faz as atividades para poder saber qual a importância dessa mão de obra para a colonização, tá bom? Então, até a próxima, um abraço a todos, tá? E bom estudo. Tchau.